grande parte das histórias são grandes adaptações de epopeias greco-romanas ou de grandes livros da literatura mundial. Não só do Brasil, mas de fora. Então a gente consegue ver muito isso nas novelas. Se Hamlet virou Rei Leão… Exatamente. Que é isso, a história de Rei Leão é a história de Hamlet, é igualzinho. Então, se Hamlet de Shakespeare virou Rei Leão, mas eu queria que agora a gente puxasse esse… Deixa eu só lembrar uma adaptação que a gente teve, a biografia do Marighella virou filme recentemente. Exatamente. Porque esse livro é um negócio que só perdeu. Eu queria fazer uma menção honrosa só pra um filme que não é uma literatura brasileira, mas que é um filme que é um dos meus filmes preferidos, que foi The Great Gatsby, que eu fui ler o livro depois, e que também, assim como o Tolkien, na literatura inglesa, as crianças têm que ler no colégio, têm que ler desde pequeno, e é um livro muito antigo, né, do início do século passado, e ele já teve 3 adaptações. Essa foi a que fez sucesso, né? Essa ele não era de época, né? Ele não era de época. Ele era contemporâneo, né? Exatamente. E é um filme incrível. Inclusive, eu acho que o Leonardo DiCaprio deveria ter ganhado o Oscar por causa desse filme também, porque esse filme eu achei muito bom. É um ele não ganhou até hoje, né, o Oscar. Ele ganhou com Regresso. Por The Revenant. Eu também acho. Não, gente, foi só pra dar. Se não deram o Oscar pra ele por Lobo de Wall Street… Isso faz… Bom, então, né, que o cara… Mas o Grande Gatsby também é outro filme que, se você reparar… É um livro que, se você reparar, ele é citado em vários outros livros. Em vários outros filmes. Em vários filmes Aí você vê falando assim, isso aqui é tipo o Grande Gatsby. Porque eles têm o Gatsby, né, como esse personagem que é tipo a Bielo dos anos 20. Eu amo, por isso que eu amo. Eu ainda vou ter, anotem, ainda vou ter uma festa de aniversário com o tema The Great Gatsby. Bielo. The Great Bielo. E vou convidar a diretora, vou convidar a todos. Será que eu vou convidar alguns de vocês aí em casa? Gente, pode ser. Agora, Jonas, vamos falar de quanto essas adaptações são fiéis também. Assim. Exato, né? Porque é isso que a gente tá falando, e a Bielo também comentou no começo, né? Quando a gente tá falando de um livro que vira um filme, a gente tá… E aí a gente tem aquelas pessoas, tipo, nossa, não gostei porque não ficou fiel. Né, tá diferente, a história é outra. Às vezes colocam outros atores diferentes dos personagens que a gente imaginava, ou até que estava descrito no livro. Mas a gente tem algumas limitações, né, gente? A Bielo também comentou no começo. A gente tá falando de linguagens completamente diferentes. Então, realmente, um livro, né, de 1000 páginas, você imagina trilhões de coisas. Exato. A gente tá lidando com páginas, né? Que é muito mais barato de fazer. Agora, um filme, a gente está falando de uma linguagem extremamente complexa. Então, a gente está envolvendo texto, som, luz. Então, muita coisa em jogo. E limitações financeiras também, né, gente? E aí, eu acho que é muito interessante quando a gente pensa em séries, nesse caso. Porque séries, se o filme a gente tem uma limitação, séries não tanto, né? E aí, lanço aqui uma questão. Por quê? A gente tá aqui, eu acho que, não sei se é da opinião geral, que vocês acham, mas a gente entende, quando a gente tá falando de uma adaptação, é uma adaptação, ela não necessariamente precisa ser fiel ao livro. O próprio nome já diz, né, gente? Mas eu tenho pra mim que a gente sempre gosta, as maiores adaptações que fizeram sucesso foram adaptações que foram fiéis aos livros, tal qual Sandman. Exato. Que é um que todo mundo amou e é idêntico ao quadrinho. Mas tem gente que consegue estragar fazendo série, que eu fico pensando assim, era a oportunidade de fazer bem feito. Tem um livro que é muito bom, que acho que eu nem cheguei a comentar com vocês, que é sobre os instrumentos mortais. Os Shadowhunters. Sim. A série é horrível. Eu também acho. E o filme é bom. E o livro é fantástico. Exato. Shadowhunters, eu assisti o filme primeiro e eu achei o filme muito bom. Mas a série realmente é, assim, péssima. Eu não gosto, mas deu certo, né? Porque teve tantas temporadas. Mas agora, falando de série, eu lembrei… E falando exatamente sobre você fazer esse arco de ser muito fiel ao livro e fazer muito sucesso e depois dar uma decaída… Game of Thrones. Game of Thrones foi a primeira série, a primeira grande coisa que eu… Foi a primeira vez que eu li um livro gigante na minha vida. Foi com Game of Thrones. Porque eu assisti aquilo quando terminou a terceira temporada. Eu falei, pai de misericórdia. Eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso ler. E eu falei, eu vou ler esses livros. Quando você lê o primeiro e o segundo livro, eu estou arrepiada, que eu tô com essa roupa enorme. Mas eu tô arrepiada, porque quando você assiste a primeira e a segunda temporada, que são as que fizeram a série ser essa explosão, foi na segunda temporada, que ela ficou muito gigante. E aí, você lê
as falas são iguais. Você consegue… A descrição da cena… O livro, ele é muito comprido, muito grosso, porque ele descreve muito, ele te coloca dentro do ambiente. Então tem coisa que você fala assim, ai, meu velho, só fala que ela tava em casa, não precisa falar que ela tava na casa, Como é a parede. tava quente, que não sei o quê. Vamos lá, caminha. E ele é também nesse modelo que você tava falando do livro do The Help, que ele é por ponto de vista. Cada capítulo é um personagem narrando o seu ponto de vista, onde ele tá no mapa. Então, tipo… Quando para ali aquela história, você vai pro próximo capítulo, você muda de país, muda de lugar. E você fica, eu quero saber. E você pode ler também, se você quiser. Quero ler todas as histórias desse personagem, depois a do outro. Você vai pulando, porque vai ser aquela linha temporal, entendeu? Em alguns momentos eles se encontram. O primeiro e o segundo, a TV, exatamente por série, você tem mais tempo. E era uma série… HBO Muito tinha todo o investimento. dinheiro, muito investimento. Então era assim, Todo o dinheiro do todo o dinheiro mundo. HBO. Porque tem até uma curiosidade em relação à série, que existem cenas que elas são gravadas com continuidade em países diferentes. Então, por exemplo, grava-se uma cena da Daenerys dentro de casa, é em um país. Quando você vai ver aquelas coisas sobre como foi gravado, e aí eles falam, toda a equipe de maquiagem tem que se comunicar, porque gravou na Espanha, no castelo, todas as cenas que eram dentro. Aí ela só passou a porta, vamos lá fora ver o dragão. Na hora que ela passa a porta, já gravou na Outro Croácia. país. Então ela tem que estar exatamente igual, caracterizada, como ela tava, Um porque é uma trabalho continuidade de de cena. continuidade, Meu Tem que ser Deus. perfeito, porque são equipes diferentes em países diferentes pra ficar mais barato. Quando eu fui ler o livro é igual. A primeira temporada e a segunda. A partir da terceira é quando você começa a ver várias críticas à série. Por quê? É quando começam a fazer as adaptações. Porque daí já tem coisas temporais que são de livros diferentes, que precisam estar juntos. E aí precisa adaptar. Dali, pra baratear, pra também a história Ou seja, fazer a sentido. HBO não tinha todo o dinheiro do mundo. É que ela tinha mas dinheiro, acabou só na que… primeira e na segunda. Não, mas é que a primeira e a segunda, você tinha a história completa ali. Quando chega no terceiro e no quarto, eles são histórias que acontecem ao mesmo tempo, só que dividido em livros diferentes. Então você tinha muita coisa pra acontecer, tanto que tem personagens, como os capítulos são por personagem, tem personagens que simplesmente não aparecem no terceiro livro. Porque daí ele vai aparecer no quarto, e no final do quarto, todas as histórias vão se juntar. Só que na série não dá pra você fazer isso. Vou pegar metade da galera, eles vão sumir. E a outra metade vai aparecer. E aí começou a ficar complicado. Fora o detalhezinho básico, micro, de que não tinha os 2 livros finais e precisavam encerrar a série. A série não, o livro acaba em qual? O livro, ele vai acabar no 7º livro. Só que até hoje só tem 5 livros. Tá 2. Pode falar. Não, os 5 livros são as 5 primeiras temporadas ou não? Os 5 livros são as primeiras 5 temporadas, mas já no terceiro e no quarto, na terceira e na quarta, a partir da terceira temporada já começa a mudar muito o que tá acontecendo no livro. E as temporadas finais, o que foi dito pelo autor, né, pelo George, sobre a série foi que ele conversou com os showrunners, que eram 2 meninos que faziam. Ele falou que ele já contou o final do livro e que o final que a gente viu na série é o final dos livros. Porém, os caminhos pra chegar nesse final vai ser diferente. Então, assim, todo mundo ficou chateado. Talvez venha coisa nova aí, né? Porque já estão produzindo mais 3 séries novas. Então vai vir coisa pra E caramba. talvez também vai ser ótimo que a gente vai ler. Já sabe, todo mundo sabe o final de Game of Thrones, né? Mas Eu a gente, não sei. Então, Ah, acho mas a melhor. gente vai ler achando que é esse. Beleza, vai encontrar o mesmo final. Porém, falar, amigo, tô talvez. Tá tampando o ouvido? Talvez Daenerys não tenha sido no livro, não seja no livro, cadelinha de Jon Snow. Que é o quê? Aquela mas pra mim, Game of Thrones. Mas já acabou, amigo. Pra mim, Game of Thrones é exatamente aquele meme do cavalo que começa desenhado realista. Só o garrancho. Só o garrancho. Misericórdia. Mas além disso, além dessas séries que a gente tá falando, tem outras séries? Tem algumas, né? Bridgerton. Ai, Bridgerton é um lugar que me pega. Faço questão de citar. Quando eu assisti, que eu vi que era baseado em livro, eu fiquei muito curiosa. E aí eu fui atrás de saber algumas coisas que eu fiquei assim, não é possível. As 2 primeiras temporadas são baseadas em livros da Julia King? Que fala? Julia King. E o Rainha Charlotte, que a gente considera a 3ª temporada de Bridgerton, não existia um livro antes. Elas criaram depois o livro. Então tem um livro que foi criado depois. É uma das temporadas que eu mais gosto, assim. Por ter uma rainha preta. E realmente, dentro da história, é baseado em fatos. Então, realmente é como se fosse
uma ideia de como seria se realmente tivesse dado certo. Que a rainha realmente era de descendência negra, era uma rainha De ascendência considerada. negra. De ascendência negra, Ascendência Moura, né? Então eles consideram que foi realmente uma rainha da Inglaterra preta. Sim. E o rei louco, né, como ele foi conhecido, realmente existiu. Tem várias teorias de que doença ele teria. Mas não dá pra falar, porque ele não tá aqui pra gente dar diagnóstico. Então, a história é muito linda. Eu gosto muito. Eu adoro imaginar uma sociedade que a gente realmente tivesse igualdade, que as pessoas conseguissem acessar os espaços e tudo mais. Então, eu sou apaixonada por Bridgerton. Todas as temporadas, em especial, Rainha Charlotte. Um dia eu faço esse cosplay. Sim. Ai, sim. Ai, queremos. A E gente olha, podia fazer vem aí. junto. A gente precisa fazer um programa só pra falar de Shonda Rhimes, né? Nossa. Que tem mão de Shonda Sim. nessa criação. Sim. O livro foi sério. escrito pela Julia Kim com a Shonda. Exatamente, com Rainha Charlotte. pra fazer. E eu amei. Tem True Blood também, né? True Blood, que na época que tava todo mundo fazendo coisa Ai, de vampiro. ai. Que a gente tinha Crepúsculo. Foi o pioneiro, né? Porque depois teve Crepúsculo, a gente teve o Diários do Vampiro. Tanto que na primeira temporada de The Vampire Diaries, Diários do Vampiro, eles citam tanto True Blood, eles zoam, tem uma cena que eles zoam, tanto True Blood quanto Crepúsculo. Pela forma como as coisas acontecem, né? Que o Daemon vai pegar lá a menina loirinha, né? Vai morder ela, daí ela fala: ai, mas eu vou virar vampira, você vai me matar pra virar vampira. Ele falou: você acha o quê? Que eu brilho ou que eu vou precisar te matar pra fazer alguma coisa? Não, vai dar tudo certo. Gosto. Porque True Blood Eu foi a gosto quando primeira- assume o universo fora da E foi ficção. um livro que o showrunner, quando ele escolheu e levou a ideia pra HBO, ele tava num posto de gasolina. E aí ele era um desses livretos que tem nos Estados Unidos, tem esses livros que são bem com essa folha bem leve, né? Que ele fica bem grosso, paperback, como é que é? Paperbag, que é o nome. A nossa diretora sabe tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Quérrima. Ativa. E aí ele viu esse livro, comprou, tipo, tava lá colocando gasolina no carro, comprou o livro, amou o livro, entrou em contato com ela. Nossa, e hein? aí que nasceu toda a série de True Blood, Ganhou que na tela inclusive assim, né? ela ajudou na produção executiva e escreveu tudo até a 5ª temporada. Quando chegou na 5ª temporada, ela falou: essa é a história, não vou escrever mais. O que tava acontecendo? Tava dando dinheiro. Ele falou: então, rala que a gente coloca outra pessoa. Em 2 temporadas acabou a série, porque mudou muito o contexto e tudo mais. Parece Então era uma muito história que a gente importante. conhece, né? Pois é, não é? Tem Game of Thrones aí também. E você vê tudo, Crepúsculo, Vampire Diaries, True Blood. Um quê de Drácula também. Mas eu Pois queria é. pegar esse gancho da Rainha Charlotte, que tem esses livros que vêm a partir de uma Exato, série de um é. filme. Deixa eu só lembrar um que o chat trouxe, The Handmaid's Tale. Ah, Também é um nossa. livro, Ai, o conto adaptação. da Aya. Elizabeth Moss, pelo amor de Deus, né? Ela interpretando essa série. Não, Meu, gente. é Vi até o incrível, final incrível. sofrendo, porque é difícil, né? E The Handmaid's Tale, assim, ó, o livro é pior que a série. E eu, quando li, em 2018, Ai. eu nem consegui terminar e fiz assim, tô bem não. Nossa, sério, pior, você fala no sentido de ser mais pesado? É mais pesado porque Ah. ele é eu não mais… consegui Meu terminar a Deus. série porque eu achei muito pesado. Então, Eu terminei, mas era um episódio por semana. Sim, Pra você ter tempo porque de… você tem que pra ter tempo de digerir. gerir. Mas o livro não, né? E eu sou, como você falou, de querer ler tudo. Nossa, não tem como, é um soco no estômago. Mas tem essas histórias, então, né, Pois Jonas? é, a gente tá aqui falando isso tudo de livros que viraram filmes, mas também o contrário também não é tão comum, a gente não ouve tanto falar, mas acontece também. A gente tem, por exemplo, né, 2 filmes do Guillermo del Toro, que eu adoro, que é um cineasta, acho que ele é mexicano, Ele é Meu inclusive. filme favorito é O Labirinto do Fauno. Ah, O inclusive. Labirinto Eu do Fauno. É um exemplo de filme que virou um livro. A gente tem a imagem. A gente também tem A Forma d'Água, que é Nossa. belíssimo. filme Nossa, esse filme é… lindo. Vocês não assistiram, gente? Assistam esse fim de semana, aproveitem que é sexta-feira. Esse daí é lindo. Ganhador lindo, de lindo. Oscar, inclusive. É, né? Com certeza. Melhor não tinha filme, ele como. ganhou o melhor filme Sim. no ano. É, não Foi tinha assim que eu fui Foi. assistir. né? Eu também assisti, Ah. depois ganhou o Pois Oscar. é. E a gente tem também ET, o Extraterrestre, né? Do Steven Spielberg, que… Gente, Faz parte da infância de todo mundo. Primeiro filme da Drew Barrymore, que falamos Que falamos dela ontem. Falamos É. dela ontem. O primeiro filme dela, criancinha.
é esse. Nossa, É. eu fiquei chocada com o Labirinto do Fauno, que ele virou livro. Porque Virou assim, livro. eu não sabia, eu imaginava até que antes já tinha. Porque é um filme que É eu um acho filmaço. incrível. Incrível. Eu amo aquele bicho de quando você entra e não era pra comer nada, que tem os olhos aqui. Assim, é uma das imagens que eu tenho mais marcadas na minha cabeça. E eu acho que foi um dos primeiros filmes que você assiste que você fica assim, é terror? Não é? Que coisa esquisita, quero de novo. Parece que você andando de montanha-russa. Sim. Quando você Verdade. termina de ver o filme. Eu que não assisto muito filme de terror. Não tenho medo, eu sempre acho, mas eu acho meio nada a ver, assim. Mas acabou e eu fiquei, mona. E sabe o que você me filmão. fez lembrar, Bi? Que Stranger Things é baseado no It. Então, quando você… Sério? Porque na primeira parte do It. Porque, na verdade, o It, a Passada. história, ela tem essa parte da infância. E quem já assistiu ou a primeira versão ou essa que foi dividida em dois, tem uma parte da infância e uma parte da vida adulta. E o autor ou autora, não sei, do Stranger Things falou que essa relação das crianças é baseada na relação que as crianças têm com o It. E quando você assiste o It… Tem um quê? Acho que até por isso que eles pensaram em fazer uma nova adaptação. E ainda bem que pensaram, porque foi um grande sucesso, né? Ainda bem pra eles, né? Que foi um grande sucesso. Eu também não sou muito fã. Mas é muito melhor que a versão original. Quando alguém fala pra mim assim… imagina, o It antigo é muito melhor. Eu faço, você já assistiu? Porque Let's eu start assisti there. agora não, em 2000 e tanto, quando lançou. Eu falei, Assistiu não. antes de entrar. Eu falei, eu vou assistir o original pra comparar. E realmente, assim, é muito ruim. Uma direção, um negócio horrível. Parece um filme feito pra TV. Com todo respeito às TVs que fazem filmes, vai com dia a dia. Também. Mas é interessante isso, né? Igual a gente citou novela também que faz isso. Que às vezes o livro, ele tem questões, tem um personagem, tem uma relação que pode virar fonte de inspiração para um autor de uma novela, para um roteirista de um filme, para uma série. E às vezes o cara fala, não, realmente, ele é inspirado no personagem tal, de Shakespeare, ou ele é inspirado numa história que tem dentro de um livro que eu li. Então acho que isso que é legal quando a gente vê as artes, de alguma maneira, Se uma dialogando, bebendo né? da outra, né? Nada se cria, tudo se copia, não é mesmo? É o que é. Exato. O Pra Variar é o melhor da tarde, né? Opa, a gente juntou o melhor de tudo e temos aqui Exatamente. esse time maravilhoso. Hoje a gente tava conversando em casa, a gente pensou que o Pra Variar podia também se chamar Dia a Dia. É, Não, ótimo nome de um legal. programa da tarde. dia a dia. Se um dia o Pra Variar flopar, a gente muda o Faz nome no dia a dia. pra Dia a Dia. Muda o cenário e a gente Muda o continua. cenário. Socorro, e já tá feito. Não tem tudo a ver? Tem tudo a ver. E será que E eu fiquei anos achando que o nome do programa era tudo a ver. o nosso? Ou pra variar. Ah, entendi. Como assim? Ela foi contratada, não sabia nem pra qual programa. Ela só foi. Ela é muito falsa. E eu fico pensando também em quais outros livros, né? Queria até chamar você que tá assistindo aqui, quais outros livros que ainda podem virar uma adaptação. Esses livros que você lê e você faz, gente… Inclusive, tem um quadrinho que a gente contou aqui que é Heartstopper, né? Que virou série, assim, é uma adaptação fiel. É. As falas que tem no quadrinho tem na série. É surreal. Sim. A gente tem um universo, né, gente, que pode ser adaptado, que pode ser transformado de ambos os lados, né? Eu acho que o cinema e a literatura conversam muito entre si. Sim. Então você aí do outro lado, que é escritor, que é investidor… Investidores, vamos fazer filmes? Você que é escritor, vamos transformar esses filmes em livros? Vambora?